boa noite. Você que for entrando, já vai dando um alô. E eu vou dizer para vocês o tema que venceu. Eu pedi indicação para vocês que tema para a live agora das 21 horas. E aí muita gente opinou, muita gente deu ideia, mas o tema que venceu eu ia deixar para falar sobre esse tema na quarta-feira que vem, mas vou falar hoje. Não vou mais procrastinar esse tema. Claro que nós só temos uma hora para falar sobre esse tema, mas eu vou esperar as pessoas entrarem para a gente começar a falar. Então faz o seguinte, você que já entrou, compartilha essa live com o maior número de pessoas que você puder, a fim de que eu possa iniciar o tema. Ó, no rodapé aqui da live tem esse aviãozinho, essa setinha. Compartilha aí com o maior número de pessoas que você puder essa live, porque eu vou falar sobre o tema que venceu, batalha espiritual. Como entrar em guerra espiritual e quais são os princípios para abrir uma batalha espiritual e travar essa guerra no mundo invisível. Por favor, vamos compartilhar. Irmãos, alguns irmãos estão perguntando sobre o curso de batalha espiritual. Normalmente eu faço uma vez ao ano em São Paulo. Na verdade é o seminário de batalha espiritual, que tem a duração de 8 horas. Mas devido a toda essa pandemia, os seminários foram suspensos. E assim que voltar, né, todas as atividades, a gente pensa numa data para dar continuidade aos seminários e até uma data para nós pensarmos no nosso retiro Segredos Espirituais. Vamos lá? Vamos compartilhar essa live? Por favor, eu peço para quem for entrando e compartilhando essa live. Eu pedi sugestão para o tema dessa live às 21 horas e o tema que venceu foi batalha espiritual. Então eu vou falar sobre batalha espiritual e eu gostaria que vocês compartilhassem. Por favor, vamos compartilhando. Bora. Assim que nós chegarmos ao número de 100 pessoas, nós iniciaremos, ok? Sabe por quê? Porque é muita gente pedindo para falar sobre batalha espiritual e eu não gostaria que ninguém perdesse. Então, por gentileza, vamos compartilhar. Vamos compartilhar? Cadê o pessoal? Igreja Pentecostal Poder de Jesus Cristo, Sorocaba, São Paulo. Outro tema que as pessoas pediram para mim foi sobre controle emocional. Então, sobre relacionamentos também, mas unânime pediram batalha espiritual. Por isso que eu vou falar sobre batalha espiritual. Na verdade, é um assunto que a gente começa e nunca termina, né? Batalha espiritual. Então eu vou tentar passar o essencial para vocês. Não que o que eu não vá passar não seja essencial, mas eu quero dar pelo menos um conteúdo que te faça ter uma ideia do que é batalha espiritual. Já havíamos falado sobre cura interior em live, falamos sobre intercessão, já fiz uma live sobre intercessão e agora sobre batalha espiritual. Vamos entrando.
Olha, quem está entrando agora na live, eu vou falar sobre batalha espiritual, princípios para abrir uma batalha espiritual, como poder travar uma guerra espiritual, que guerras travar ou não. Vamos compartilhando essa live para alcançarmos o maior número de pessoas, para que elas tenham um conteúdo bom sobre batalha espiritual. Bora, 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 bora. Vamos começar? Vamos começar a nossa live sobre batalha espiritual. Gostaria que você pegasse um papel, você pegasse uma caneta, para você anotar as referências que eu vou passar, para você relembrar do conteúdo que você vai adquirir agora. Vamos lá. Boa noite a todos, desejo que cada um de vocês estejam bem. Bem-vindo a mais uma live do pastor André Silva, que é completamente apaixonado por mundo espiritual e procuro estudar sobre esse conteúdo frequentemente, a fim de poder compartilhar com todos aqueles que também acreditam que o mundo espiritual existe, a fim de que vocês alcancem da parte de Deus coisas grandes e firmes que vocês nunca haviam alcançado. Agradeço a todos os intercessores e todos os libertadores do Brasil e de outros países que acompanham o meu ministério e conseguem enxergar credibilidade naquilo que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. Que Deus abençoe todos os intercessores, todos que trabalham com cura, trabalham com o mundo espiritual, deixando bem claro que o mundo espiritual, se você acredita nele, ele existe. Se você não acredita nele, não faz diferença nenhuma, ele continua existindo. O mundo espiritual, ele é ativo, ele se alimenta de palavras e o mundo espiritual mais reage do que age. Na nossa última live, eu falei sobre intercessão e eu disse sobre alcançar algumas camadas de governo e depois que você rompe alguns passos da intercessão, você está pronto a abrir uma batalha espiritual, você está pronto para entrar em guerra espiritual. Falei sobre os 7 passos da oração. Quantos lembram dos 7 passos da oração que eu falei aqui na live de intercessão? E diz que depois dos 7 passos da oração você abre uma intercessão. Ou seja, 7 passos da oração para abrir uma intercessão. E quais são os passos que damos na intercessão para poder abrir uma batalha espiritual? Vamos lá? Vamos lá, então. O primeiro passo que eu e você precisamos dar na intercessão para poder abrir uma batalha espiritual, pera só um pouco. Uma coisa que eu e você devemos entender é que batalha espiritual é uma forma de nós manifestarmos a glória de Deus. Todas as vezes que eu entro em uma batalha espiritual, eu ganho a oportunidade de manifestar a glória, eu ganho a chance de manifestar o poder de Deus. Então todo guerreiro espiritual, ele ganha de Deus a chance de manifestar a glória. Ele ganha de Deus a oportunidade de manifestar a glória do Senhor. Outra coisa, toda pessoa que abre uma batalha espiritual, ela precisa entender que combate espiritual não se faz sozinho. Tá entendendo? Todo guerreiro espiritual tem a chance de manifestar a glória de Deus. Todo guerreiro espiritual precisa compreender que um combate não se faz sozinho. Todas as vezes que eu vou entrar em um combate espiritual, todas as vezes que eu vou abrir uma batalha espiritual, eu preciso estar acompanhado.
Então não se abre batalha espiritual só. Não se entra em um combate espiritual sozinho. Outra coisa que eu entendo também. Todas as vezes que eu vou entrar em um combate espiritual, todas as vezes que eu vou entrar em uma batalha espiritual, eu preciso criar um sistema para lutar. Um sistema para combater esse governo dominador. Existe dois mundos espiritual. Existe um que é regido por Deus, que nós chamamos de reino, e existe um que é regido por Satanás, que nós chamamos de império. Então presta atenção. Se eu tenho um governo regido por Deus, que eu chamo de reino de Deus, e se eu tenho um governo regido por Satanás, que eu chamo império das trevas, de que governo eu faço parte? Eu faço parte do reino de Deus. Então, fazendo parte do governo de Deus, eu estou abrindo uma batalha contra o império das trevas. Todas as vezes que eu abro uma batalha contra o império das trevas, eu preciso ter um sistema. Eu preciso criar um sistema de combate contra o império das trevas. Em primeiro lugar, entendendo contra o que eu estou lutando, contra o que eu estou guerreando. Vamos travar uma batalha espiritual? Vamos entrar em um combate espiritual? Tudo bem, eu vou travar essa guerra com quem? Vai ser principado, vai ser potestade, vai ser dominadores, vai ser hostes, contra quem eu vou abrir essa batalha espiritual? Não, eu vou abrir uma batalha espiritual. Não é assim eu vou abrir uma batalha espiritual. Você precisa entender em primeiro lugar, contra quem você vai batalhar. Contra quem você vai guerrear? Eu vou travar uma batalha espiritual contra um principado. Eu vou travar uma batalha espiritual contra uma potestade. Eu vou travar uma batalha espiritual contra uma hoste, contra um dominador. Então, em primeiro lugar, entenda contra quem, a princípio, em primeiro lugar não, a princípio, contra quem eu vou guerrear, contra quem eu vou combater. Só que a partir do momento que eu entendi contra quem eu vou guerrear, contra quem eu vou combater, eu preciso ter um sistema de batalha. Então como será? Já que eu não posso entrar em batalha espiritual sozinho, eu tenho que conversar com o outro guerreiro de que maneira nós vamos travar essa batalha. E essa batalha será travada com oração, essa oração será dentro de casa, será no templo, nós iremos subir ao monte. Outra coisa, vai ter jejum? Como vai funcionar esse jejum? Vai ter propósitos? Vai ter atos proféticos? Vai ter relógio de oração? Então, todas as pessoas que vão entrar numa batalha espiritual, vão entrar em um combate espiritual, ele precisa ter um sistema de batalha. Ele precisa criar um sistema de combate junto com esses guerreiros que vão entrar juntamente com ele. Outra coisa, você precisa compreender que quando você entra em batalha espiritual, os dois governos vão explorar tudo que há em você. Se você faz parte do reino de Deus, então tudo que existe de Deus em você, o reino vai utilizar em seu favor. Só que tudo que existe de ruim em você, o império das trevas vai usar contra ti. Então isso você tem que ter a noção. Quer ver um exemplo aqui, ó? Você tem, existe, vamos lá. Existe um currículo de quem você é. Existe um currículo de quem você é. Então nesse currículo estão todas as suas qualidades, estão todos os seus defeitos, tá todo o teu talento, todo o teu potencial, toda a tua habilidade, mas também tá todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, todas as suas transgressões, todas as suas falhas, todos os seus erros. Todas as vezes que você entra em batalha espiritual, esse currículo que mostra quem você é, o reino de Deus pegou. Só que você tem que entender que esse currículo que mostra quem você é, o império das trevas pegou. Então tudo que existe de bom na tua vida, o reino de Deus vai usar em teu favor na hora da batalha espiritual. Mas tudo de ruim que existe na tua vida, o império das trevas vai usar contra você. Então a pergunta para quem vai entrar em um combate espiritual, a pergunta para o guerreiro que vai entrar em uma batalha espiritual é: quem é você? Porque todas as suas qualidades serão potencializadas pelo reino de Deus. Só que todas as suas fraquezas e as suas falhas
serão também potencializadas pelo império das trevas. Então você precisa chegar na conclusão: eu estou preparado para criar um sistema de combate? Eu estou preparado para abrir essa guerra espiritual? E tudo isso eu e você precisamos entender na intercessão. Então, na intercessão que nós entendemos, em primeiro lugar, que batalha espiritual é a oportunidade para manifestar a glória de Deus. É na intercessão que nós entendemos que um combate não se faz sozinho. E é na intercessão que nós entendemos que um sistema para o combate espiritual, um sistema para uma batalha espiritual precisa ser gerado, precisa ser criado. E é ali na intercessão que nós entendemos também que o reino de Deus vai potenciar todas as nossas qualidades, todos os nossos talentos, todos os nossos pontos positivos, mas é ali na intercessão que nós entendemos também que todas as nossas iniquidades, transgressões e pecados, todas as nossas falhas e os nossos erros serão potencializados pelo império das trevas. Tá conseguindo compreender? Tudo isso nós entendemos na intercessão. Depois que você entendeu esses 4 passos, aí você abre a batalha espiritual. Só que a pergunta é, você está abrindo essa batalha espiritual por quem? Sabe por quê? Porque dependendo por quem, não vale a pena. Não vale a pena entrar em um combate espiritual por uma pessoa que, em primeiro lugar, não quer viver o evangelho, uma pessoa que está de brincadeira com o reino de Deus, uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não quer Jesus. Eu, particularmente, não entro em batalha espiritual por quem não quer compromisso com Deus. Eu não entro em batalha espiritual por quem não quer viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Vale a pena lutar, vale a pena entrar em um combate espiritual por quem quer Jesus. Ah, mas e por quem não quer Jesus? Eu oro. Você não quer Jesus? Você ainda não ama a Deus? Eu oro por você. Eu posso até interceder por você. Agora, abrir uma batalha espiritual, não. Porque a partir do momento que você abre uma batalha espiritual, todos os demônios que estão lutando contra essa pessoa, todos os demônios que estão guerreando contra essa pessoa, vão desviar o olhar e vão começar agora a guerrear contra você. Vão começar agora a travar lutas contra você. Vão começar agora a combater contra você. E a partir do momento que você entra numa batalha espiritual, compreenda que tudo que é teu virá alvo. Tudo que é teu virá alvo. Então, se você é casada, teu casamento virá alvo. Se você é casado, o teu matrimônio virá alvo. Se você tem filhos, os seus filhos virão alvo. Se você tem uma empresa, se você tem um comércio, se você tem o que você tem virá alvo. E o adversário vai tentar minar, vai tentar ferir, vai tentar abater, vai tentar derrotar, vai tentar enfraquecer, vai tentar jogar por terra tudo aquilo que é teu, a fim de parar você nesse combate, a fim de paralisar e neutralizar você nessa batalha espiritual. Então, a pergunta que você quer da intercessão precisa fazer é: estou preparado para esse combate? Estou preparado para essa guerra? É igual alguns líderes de intercessão. Chama o grupo de intercessão e diz assim: vamos entrar em uma batalha espiritual. Pera um pouco. Será que todo mundo na intercessão está preparado para entrar em batalha espiritual? Porque aí você entra em um combate espiritual com a galera da intercessão. Se um não estiver preparado, ele compromete o grupo inteiro. Se uma pessoa não estiver alinhada e afinada para aquele combate espiritual, ele leva todo o grupo de intercessão a perecer. Todo o grupo de batalha espiritual a padecer. Então, a vida de cada um que vai entrar nesse embate, a vida de cada um no ministério de intercessão que vai entrar nesse combate, vai entrar nessa batalha espiritual, a vida de cada um precisa ser analisada. Sabe por quê? Porque é o que eu disse, é o currículo teu, que o reino de Deus vai pegar e que o império das trevas vai pegar. Tudo que há de bom em você será potencializado pelo reino ao seu favor. Mas tudo que há de ruim em você será potencializado pelo império das trevas contra você. Então a pergunta para quem lidera um ministério de intercessão é: todos que estão no ministério de intercessão, todos que fazem parte desse ministério, estão preparados para essa batalha espiritual? Estão preparados para esse combate espiritual? Eu já vi muita gente sofrendo assim, coisas horríveis,
porque entraram em um combate espiritual, entraram em uma batalha espiritual e não estavam preparadas para entrar. O assunto é sério. Eu gostaria de estar falando sobre esse assunto só quarta-feira, mas como eu abri a caixa de sugestão para o tema dessa live que eu decidi fazer de última hora, que eu sei que muitas, centenas de pessoas vão ver depois essa live, mas os que estão comigo agora e que estavam ansiosos para ouvir eu falar sobre batalha espiritual, isso você precisa entender na intercessão. Batalha espiritual é uma forma que você tem para manifestar a glória de Deus. Combate espiritual você não faz sozinho. Em terceiro lugar, precisa criar um sistema para esse combate, para essa batalha espiritual. Em quarto lugar, tudo que tudo que você tem de qualidade, tudo que você tem de defeito, será potencializado pelos dois governos espirituais na hora que você estiver no combate. E vamos botar aí como quinto passo, antes de abrir uma batalha espiritual, tudo que é teu vira alvo. Tudo que é teu vira alvo. Eu vou entrar em batalha espiritual pela vida do meu marido. Eu vou entrar em batalha espiritual pela vida da minha esposa. Eu vou entrar em batalha espiritual pela vida da minha família. Você está entendendo que vai aumentando o nível da batalha? Eu vou entrar em batalha espiritual pelo Brasil. Agora, você parou para pensar? Quantas legiões, quantos principados, quantas potestades e quantas hostes existe no Brasil? Você está entendendo que muita gente quando diz assim, eu abri uma batalha espiritual pelo Brasil, você está entendendo que a pessoa não tem ideia do que ela está falando? Então a pessoa está travando uma guerra contra todos os demônios que atacam a nossa nação, contra todas as hostes e principados, ou seja, chefes de um exército de demônio que lutam contra a nossa nação. Não, eu já ouvi gente dizendo, eu estou em batalha espiritual pela África. Não, e aí eu pergunto, o que é que a pessoa fumou? Então as pessoas não têm ideia do que abre uma batalha espiritual. 5 passos na intercessão para abrir uma batalha espiritual. Entender que batalha espiritual é uma oportunidade para você manifestar a glória de Deus. Segundo lugar, combate espiritual não se faz sozinho. Em terceiro lugar, tudo que é teu, será potencializado pelos dois governos, seja qualidade ou seja defeitos. Em terceiro lugar, criar um sistema para essa batalha espiritual, criar um sistema para esse combate espiritual. Em quinto lugar, tudo que é teu vai virar alvo do inferno na hora que você estiver em combate espiritual. Analisa esses 5 passos e entenda se você está ou não preparado para abrir esse combate, essa guerra e essa batalha espiritual. E por quem você está abrindo? Eu já abri guerra espiritual em favor de muita gente que não merecia. Eu já entrei em combate espiritual por muita gente que não queria compromisso com Deus, não queria ter uma vida no altar, não queria se manter firme na casa do Senhor. Sabe quando você abre um combate, uma batalha espiritual por uma pessoa que não quer nada com Deus? Não vale a pena. Tem guerras que nós não precisamos travar. Existem batalhas que nós não precisamos entrar. Então saiba em que guerras espirituais entrar ou não. Ok? Estamos conversados? Então esses são 5 passos na intercessão. 7 passos na oração para abrir uma intercessão. E 5 passos na intercessão para abrir uma batalha espiritual. Você que está chegando agora, eu gostaria de pedir para quem está participando dessa live, coloca aí os 5 passos, para quem está entrando agora, só para eles terem uma noção do que nós estamos falando. É que foi desativado os comentários, né? Eles pediram para desativar. Eles pediram? Ok, vocês pediram para desativar os comentários, nós desativamos, então não precisa colocar não. Quem está entrando agora, vai pegando aí o conteúdo que você tem. Outra coisa que nós precisamos entender é que a partir do momento que você abriu a batalha espiritual, pronto, pastor, já dei os 5 passos, vou manifestar a glória de Deus, não vou fazer esse combate sozinho, estou entrando com o pastor da minha igreja, estou entrando com a minha líder de intercessão, estou entrando com a galera da cura interior, não estou sozinho, já criei um sistema, vamos fazer ato profético, vamos jejuar, vamos abrir um relógio de oração, entendo que tudo que é em mim vai ser potencializado pelos dois governos, que tudo que é meu vai virar alvo, eu já criei o sistema, eu estou pronto, abriu a batalha espiritual?
Agora compreenda uma coisa. Na batalha espiritual, você não pode promover a natureza das trevas. O que é promover a natureza das trevas? É durante a batalha espiritual ficar dando moral para o diabo. Ficar enfatizando as afrontas, os ataques que você está vendo. Ai, o diabo provocou esse acidente. Ai, Satanás ligou a torneira da minha casa, puxou a minha coberta. Tem pessoas que na batalha espiritual, ela começa a promover a natureza das trevas. Durante a batalha espiritual, sente mais prazer de falar o que o diabo está fazendo no meio dessa batalha do que falar sobre o que Deus está fazendo. Então, durante a batalha espiritual, promova o mover de Deus. Enalteça o que Deus está fazendo e não promova a natureza das trevas. Outra coisa, durante a batalha espiritual, que o teu relacionamento vertical seja maior do que o teu relacionamento horizontal. Deixa eu tomar um pouco de café aqui. Vamos abrir a caixa de perguntas? Eu vou abrir a caixa de perguntas porque eu vou começar a falar agora. Eu vou começar a falar agora direto. E aí vai surgir algumas dúvidas e eu vou tentar, no finalzinho dessa live, responder algumas. Então eu vou abrir aí a caixa de perguntas. O pessoal tá fazendo e você... Ó, já estão fazendo pergunta já, né? Então a caixa já tá aberta? Tá. Ela fica aberta. Deixa eu ver. Espera um pouquinho aqui. Se você quiser jogar na tela, é só selecionar qual a pergunta. Ok. Ó, já vou dar continuidade já. Deixa eu só ver aqui como funciona a caixa de pergunta. Não, mas isso aqui é da caixa do... Não eles estão fazendo agora. Estão fazendo perguntas iguais dentro da sua live. Não, mas não tem. Aqui é tudo que eu já tinha visto. Tá, então pede para eles fazerem novas perguntas. Eu só tô aqui aprendendo... As novas ficam lá para baixo. Clica nessas três para ver. Não. Cancelar. Clica em cancelar. Vê aí no seu celular para ver como que funciona a pergunta. Durante a live mesmo. Já vou dar continuidade ao conteúdo sobre batalha espiritual. Só tô vendo aqui de que maneira eu posso abrir a caixa de pergunta para vocês agora mesmo. Olá. Quais são os 5 passos entre... Não dá para me repetir mais, gente. Agora começou a entrar aqui, ó. Eu só não sei como eles estão fazendo essa pergunta. Ele faz aqui, ó. Ó. Quer mostrar para eles? Não, precisa não. Eles descobrem lá. Aqui, ó. Voltando. Faça a pergunta aí. Daqui a pouco eu vou estar respondendo. Ó, tem pessoas entrando agora e perguntando quais são os 5 passos para poder abrir uma batalha espiritual. Ó, rapidamente para quem está entrando agora. Primeiro passo, você precisa entender que batalha espiritual é para manifestar a glória de Deus. Segundo passo, combate espiritual você não faz sozinho. Terceiro passo, cria um sistema de batalha, cria um sistema para esse combate espiritual. Quarto lugar, tudo que há em você será potencializado pelos 2 governos espiritual. Quinto passo, tudo que é teu vai virar alvo do inferno. Ou seja... Durante a batalha espiritual, voltando agora ao nosso assunto, durante a batalha espiritual, não promova a natureza das trevas, mas enalteça e glorifique pelo que Deus está fazendo. Outra coisa parei no nosso relacionamento. O nosso relacionamento durante a batalha espiritual, o nosso relacionamento vertical tem que ser maior do que o relacionamento horizontal. Então, a partir do momento que você abriu uma batalha espiritual, você está em um combate contra legiões, contra principados, contra potestade, contra hostes. O teu relacionamento vertical tem que ser maior que o teu relacionamento horizontal. Isso significa o quê? Que a tua comunhão com Deus tem que se tornar maior do que a tua comunhão com amigos, colegas e família. Então, durante a batalha espiritual, você precisa
ter comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, aumentando diariamente o teu período de oração, aumentando a sua grade de jejum, aumentando a frequência de leitura e de meditação na palavra. Durante a batalha espiritual, o teu relacionamento vertical não pode cair. O teu relacionamento vertical não pode diminuir. A tua interação com Deus tem que ser maior do que a tua interação com a sociedade. Isso você precisa entender na batalha espiritual. Outra coisa, durante a batalha espiritual, você precisa fechar todas as brechas. Qualquer coisa, qualquer princípio, qualquer lei que você quebre, seja social, seja de autoridade, seja espiritual, você está dando munição para o império das trevas. Um exemplo simples, passou no sinal vermelho. Tá entendendo? Quando você está em batalha espiritual, não pode ter brecha. Quando você está em batalha espiritual, você não pode deixar nada para trás. Que o diabo vai usar tudo isso como munição contra você. Então tem pessoas que durante a batalha espiritual dirige sem documento, passa em sinal vermelho, não devolve o troco errado. Corrupção, lixo espiritual. Então, durante a batalha espiritual, não arraste lixos espirituais. O que seria lixo espirituais? Tá em fornicação com a sua namorada e tá em batalha espiritual? Tá em batalha espiritual, tá traindo a esposa. Tá em batalha espiritual e tá consumindo pornografia. Tá entendendo que durante uma batalha espiritual você não pode arrastar lixo espiritual? Então, em combate espiritual, elimine todos os lixos. Se livre de todos os lixos espiritual. Vamos lá. Uma das maiores armas na batalha espiritual. Pastor, quais são as maiores armas que existem na batalha espiritual? Essa é uma opinião minha. Já travei batalhas espirituais, já entrei em combates espirituais, uma opinião minha. Uma arma poderosa na batalha espiritual é a vontade. E quando eu falo de vontade, eu falo de uma das esferas da alma, lembra? As 6 esferas da alma: mente, mente, emoção, consciência, razão e vontade. Antes do livre-arbítrio, antecede a vontade. Toda pessoa que está em batalha espiritual precisa ter vontade, desejo. Desejo do quê? Daquela batalha. Eu não posso estar em um combate espiritual sem vontade. Eu não posso estar travando uma batalha espiritual sem a vontade de estar travando essa batalha espiritual. Toda pessoa que abre uma batalha espiritual sem vontade, sem desejo, sem querer aquela batalha espiritual, ele para. E o pior erro na batalha espiritual é você parar. Porque em batalha espiritual não existe retroceder. Eu já vi gente morrendo por parar na batalha espiritual. A partir do momento que você abriu uma batalha espiritual, desistir não é uma opção. Parar, nem pensar. Então, em batalha espiritual, parar para você não pode ser opção. Parou, morre. Parou, morreu. Ah, pastor, você está assustando. Não, eu estou sendo realista, então não abre batalha espiritual. Finge que abre. Brinque que abre. A partir do momento que você abrir um combate espiritual, com todos esses passos que eu já passei para vocês, abriu a batalha espiritual, já era. Já era, guerreiro. Abriu, recuar, você está proibido. Parar não é opção. Parou, morreu. Parou, morreu. Parou, morreu. Ok? Outra coisa que eu e você precisamos entender na batalha espiritual: que o nosso poder de escolha pode nos separar de Deus. Ou seja, aí eu saio do campo da vontade e entro no campo do livre-arbítrio. Em batalha espiritual, você precisa escolher o certo. Qualquer escolha errada que você faça em combate espiritual, qualquer escolha errada que você faça em batalha espiritual, isso pode te desatrelar, isso pode te separar imediatamente de Deus. Então, na batalha espiritual, escolha certo. Escolha certo. Outra coisa, em batalha espiritual, amar a Deus tem que ser algo
demonstrado, escancarado continuamente através de você. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo não acredita é no amor. Se você perguntar para mim, pastor, o diabo não acredita no quê? Em amor. Não acredita em amor. O diabo acredita em conveniência. Para o diabo, tudo que você faz porque é conveniente. E não porque você ama a Deus. Vamos começar a colocar a Bíblia agora nessa live? Vamos lá. Vamos para o livro de Jó. Vamos lá. Livro de Jó. Pode anotar aí, ó. Você que está anotando. Livro de Jó. Ai. O livro de Jó. Eu quero ler com vocês Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, olha as características que a Bíblia dá para Jó. Em primeiro lugar, ele era... Espera só um pouquinho. Aleluia. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Jó era íntegro, reto, temente e se desviava do mal. Você está entendendo que a batalha espiritual a qual Jó entrou, se teve uma das coisas que permitiu ele ter vitória nesse combate espiritual, foram essas qualidades? Ele ser íntegro, reto, temente e se desviava do mal. Outra coisa importante na hora de travar uma batalha espiritual é Provérbios 5. Olha o que diz em Provérbios 5, verso 21. Verso 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então, todos os seus caminhos estão diante dos olhos do Senhor. Então, Deus, ele pesa todas as suas veredas, e isso é continuamente. Principalmente quando você está em batalha espiritual. Se todos os meus e os seus caminhos estão perante os olhos do Senhor, Provérbios 5, 21, quando eu estou em batalha espiritual, essa análise de Deus em minhas veredas, esse pesar de Deus nos meus caminhos só aumenta. Então você está entendendo que tem pessoas que estão cheias de caminhos maus, estão cheios de caminhos de corrupção, de perversidade e quer travar a batalha espiritual? Então um conselho que eu dou para quem quer abrir um combate espiritual, quer abrir uma batalha espiritual, conserta seus caminhos. Ok? Corrige os seus caminhos diante de Deus, começa a planear, começa a alinhar todas as suas veredas diante de Deus, depois você entra nesse combate. Depois você abre essa batalha espiritual. Então, uma orientação para quem está em combate, para quem está, conserta os seus caminhos. Provérbios 5, 21. Quer ver Deus pelejando, quer ver Deus trabalhando em seu favor nesse combate, nessa batalha espiritual? Conserte todos os seus caminhos. Eu e você precisamos entender o que está escrito lá em Daniel, capítulo de número 10. Olha o que está escrito em Daniel 10. Daniel, capítulo de número 10, versículo 12 e 13. Olha o que diz no versículo 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Olha o 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, está se tratando de um principado, viu? É um principado. O que é um principado? É um exército de demônios liderado por um chefe. E esse chefe é chamado de príncipe. Ou seja, quando eu digo existe um principado, eu estou dizendo existe um exército de demônios regido por um príncipe. Mor.
Então, Daniel estava aqui em batalha contra um principado, que normalmente opera em cima de uma nação. Dificilmente você vai ver um principado em uma casa, um principado em um casamento, mas um principado em uma nação, porque é um exército de demônios. Vocês estão conseguindo compreender? É um exército de demônios batalhando, guerreando contra. Então é muita coisa, é mais que uma legião. É um exército. É um exército de legiões, legiões, legiões e legiões. Então a luta de Daniel aqui era contra o principado. E o anjo diz para ele, mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o principado da Pérsia, se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, conhecido como defensor de Deus, um dia eu trago um estudo para vocês sobre anjos, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando ele diz eu fiquei ali com os reis da Pérsia, o anjo estava falando que existe, como eu posso explicar para vocês, uma hierarquia espiritual. Existem, e nesse mundo espiritual tem reis, nesse mundo espiritual tem soldados. Então ele ficou ali com os reis da Pérsia, ou seja, ele ficou ali em um governo espiritual enquanto estava tendo aquela batalha, enquanto Miguel, o arcanjo, estava guerreando contra aquele principado para que Daniel pudesse ter vitória. Mas você observou no versículo 12 que o anjo diz assim, ó: desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, foram ouvidas as suas palavras? Os combates e as batalhas espirituais são travadas com palavras. E eu e você sabemos que o mundo espiritual se alimenta de palavras. E com as palavras nós podemos gerar não somente morte, mas nós podemos também gerar vida. Então as palavras de Daniel atraiu o ouvido do Senhor. Em batalha espiritual, em combate espiritual, nós precisamos liberar as palavras certas. Precisamos trabalhar com palavras de ordem profética. Precisamos trabalhar com palavras proféticas, com palavras de guerra, com palavras de ataque, com palavras de defesa. Precisamos criar palavras que sejam armas, que sejam ferramentas para que nós possamos ter vitória. Então, eu observo, e você observa aqui em Daniel, esse exemplo. Esse exemplo. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês, em Daniel, é o verso 20. Olha o que está escrito no verso 20. E disse, sabes por que eu vim a ti? E eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. No versículo 20, o anjo diz para Daniel, eu preciso voltar lá para essa batalha. Porque a hora que eu saí para vir te trazer a resposta, o principado da Grécia estava vindo. Não, olha que louco. A batalha espiritual estava acontecendo na vida de Daniel e agora ele recebe um reforço do governo a qual ele pertence, que é o reino de Deus, e esse reforço vem através do arcanjo Miguel, e arcanjo Miguel começa a travar essa batalha em favor de Daniel com o principado da Pérsia. Só que o principado da Pérsia começou a perder, e ele pediu, o principado da Pérsia pede auxílio ao principado da Grécia. Verso 20. O principado da Grécia dá reforço para o principado da Pérsia, e esse anjo diz para Daniel, preciso voltar, porque a guerra está travada. Talvez essa batalha esteja até hoje, porque você sabe que o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo cronológico. Enfim, principados se tornam aliados quando se trata de barrar a vitória de um cristão. Principados se tornam aliados quando se trata de paralisar a vitória e a bênção de um cristão. Outro texto que eu quero que você anote aí, e eu quero compartilhar com você, é Efésios 1:3. Efésios 1:3, aqui ó, no livro de Efésios, capítulo de número 1, verso 3, diz assim ó, bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quem trava a batalha espiritual precisa entender que essas batalhas acontecem em regiões celestiais. E nessas regiões celestiais existem
bênçãos liberadas. E aí você pergunta para mim, pastor, quantas bênçãos? Todas. Então quem trava a batalha espiritual precisa entender que todas as bênçãos espirituais já estão liberadas para você. E por que eu não consigo acessá-la? Porque talvez você não consiga se mover com excelência nas regiões celestiais. E de que maneira? Fazendo parte de um ministério de intercessão, não faltando, sendo aplicado, fazendo corretamente os exercícios. Todo guerreiro espiritual precisa se mover com excelência nas regiões celestiais, a fim de que no dia da batalha, no dia do combate espiritual, você consiga ter acesso a todas as bênçãos espirituais para ter êxito nesse combate e nessa guerra que você está travando. Em Efésios também, capítulo 1, mesmo capítulo, verso 10, diz assim, ó: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O que está escrito no verso 10? Que em Cristo congrega todas as coisas, as terrenas e as celestiais. Então estar em Cristo é conseguir acessar não somente o físico, mas o espiritual também. Então o importante para quem está em batalha espiritual é não se mover fora de Cristo, porque todas as coisas congregam em Cristo. Então eu te convido a ficar em Cristo, a permanecer em Cristo, para que você tenha acesso às duas dimensões ao mesmo tempo. Efésios 2, pode anotar aí, ó. Efésios 2, verso 6 diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 2, verso 6, diz a posição que eu e você temos no mundo espiritual. Todo guerreiro espiritual, ele tem uma posição no mundo espiritual e ele pode acessar essa posição no mundo espiritual todas as vezes que ele estiver em guerra. Então, tu és guerreiro espiritual, tá num combate, acessa o lugar espiritual que você tem em Cristo e pode travar as batalhas, porque a vitória será certa em nome de Jesus. E como não ler, Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, verso de número 12, né? Que são a armadura essencial para uma batalha espiritual. Porque aqui ó, verso de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o que eu vinha falando até agora. No demais, revestivos de toda a armadura, verso 11. O que antecede. Ou seja, toda oportunidade que você tiver aí com o grupo de intercessão, o grupo de batalha espiritual, estuda a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Para quem trava a batalha espiritual, estudar a armadura de Deus é essencial. Vamos lá? Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 10. Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 10. Ativa os comentários para mim que eu vou voltar, por favor, amigo. Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 10. Voltar aqui. O verso de número 3. Porque andando na carne, não militamos segundo... Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas, verso 4, as armas da nossa milícia, ou seja, as armas de guerra que nós temos, não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E quando fala de fortalezas, fala de estruturas malignas, estruturas infernais que o diabo constrói para nos derrotar, para nos envergonhar e para nos lançar por terra. Esse é o conteúdo que eu separei para essa live de 1 hora, ok? Aí, pastor, tem mais coisas para falar sobre batalha espiritual? Eu falo sobre batalha espiritual nos seminários durante 8 horas.
8 horas. É que nessa live eu precisei ser sucinto. Ou seja, não tem como você travar a batalha espiritual sem Bíblia. Entendeu? Então uma pessoa que não tem palavra está fadada ao fracasso na batalha espiritual. Então, que você possa entender que na batalha espiritual, a nossa espada é a palavra. É o conhecimento é que nos dará a grande vitória. Vou responder as perguntas agora, ok? Aí, ó, ficou claro? O pouco que eu falei, ficou claro? Vocês compreenderam? Para quem está entrando agora, essa live já está caminhando para o final. Eu falei sobre batalha espiritual, ela vai ficar salva durante 24 horas na minha página, aqui no meu Insta. E você pode compartilhar ela com pessoas que você conhece. A pastora Elomar, ô pastor Elo, manda um abraço para o seu esposo Daniel. São líderes do Ministério de Intercessão, Cura Interior e Libertação na plenitude do trono de Deus. Ô príncipe, amo você. Olha aí, ó. Gente, muito obrigado por vocês estarem aí participando. Aleluia. Então ficou bem explicado? Eu vou abrir aqui as perguntas, ok? Aqui. Caso Verde. Ó, eu tô lendo aqui as perguntas. Eu vou colocar algumas. Ó, já entrei em uma batalha... Não sobe, só pra mim, né? Não, você que tá aí, você não vê, né? Se você apertar... Não, mas essa caixa você não vê, né? Não vejo. Tô vendo. Já entrei em uma batalha mais... Ó, eu vou responder essa pergunta. Da Samantha. Comecei uma guerra e não estou preparada. O que fazer? Pedir reforço. Então, se você entrou em uma batalha espiritual e percebeu que não estava preparada para ter entrado, peça reforço imediatamente. Procure os intercessores da tua igreja, se alie com quem tem mais experiência a fim de caminhar com você até o final dela. Outra... Olha essa pergunta. Pastor, foi na casa de uma irmã? Acredito que seja isso. Fui na casa de uma irmã, quando cheguei lá tinha legião de demônios. Quando cheguei em casa... Cadê o restante dessa pergunta? Não deu espaço. Tenta mandar o restante dela, Quintino, sobrenome. Ó, vou responder essa pergunta. Quando eu abro uma batalha espiritual pela minha própria vida, preciso também me aliançar com outra? Sim. Independente se a batalha espiritual é por outra pessoa ou por você. Não se trava, não se entra em combate sozinho. Deixa eu ver mais uma pergunta. Ó, tem uma pergunta legal aqui nos comentários. Batalha espiritual. Olha aqui, ó. Essa pergunta. Uma enfermidade pode ser potencializada? Sim. Qualquer coisa em você pode ser potencializado pelo mundo espiritual. Principalmente quando você está em batalha espiritual.
Guerrear. Qual a diferença entre... Olha essa pergunta aqui, ó. É pecado não entrar em batalha espiritual? Não, não é pecado não entrar em batalha espiritual. Na verdade, não é pecado. Ninguém é obrigado a ser da intercessão. Nós recebemos como ordenança divina orar. Mas agora, interceder, entrar em batalha espiritual, ninguém tem obrigação. E lembrando também que travar batalha espiritual e estar na intercessão não é para todo mundo. Amigo, pode fazer aí, amigo. Ó, tem uma mulher perguntando aqui, ó. Pastor, será que vive em batalha espiritual? Vive em uma casa há 20 anos e essa casa foi um centro de macumba. Devo mudar de casa? Olha a pergunta que mandaram aqui, ó. Como que é? Mais uma vez. Será que vivo em batalha espiritual? Vivo em uma casa há 20 anos e essa casa foi centro de macumba. Devo mudar de casa? A pessoa mora em uma casa há 20 anos, né? 20 anos. Há 20 anos. E essa casa foi um terreiro de macumba. Foi um terreiro, acho que de linha de candomblé, de umbanda. E a pergunta ela vive em batalha espiritual ali dentro. A pergunta é se ela deve ou não mudar de casa. Primeira coisa que você precisa é entender o que é que está acontecendo nessa casa. Que tipos de combate e guerra espiritual você está vivendo aí dentro dessa casa. Independente se for demônios territoriais, espíritos familiares ou demônios residenciais, essa casa precisa ser ungida. Então, em relação à irmã, antes de você pensar em mudar de casa, você deveria conversar com o seu pastor sobre tudo isso e receber uma orientação da parte dele em relação à unção territorial, em relação a corte de conexão, fechamento de portal, quebra de vínculo, um respaldo da parte dele, eu te aconselho buscar. Mais alguma pergunta, amigo? Tem. Eu acredito que a pergunta só não está muito bem feita, mas é importante, ó. O que são hostes e potestades? Acho que ela está querendo perguntar a diferença entre hostes e potestades. Hostes e potestades. Principado é um exército de demônios liderado por um chefe. Potestades são grupos de demônios. Tem várias explicações, mas eu vou resumir. Grupos de demônios treinados para tornar um lugar ou para tornar uma região um verdadeiro inferno. E a atuação da potestade, ela é diversa. E aí eu precisaria de muito tempo para explicar de que maneira a potestade age. E hostes são demônios que estão sendo treinados para entrar em cena no momento em que você já venceu, tipo assim, você venceu um grupo de demônios, mas enquanto... no momento que você venceu, já tinha um outro sendo preparado para substituir e continuar aquela batalha. E esse grupo que está sendo preparado para substituir o que está sendo derrotado se chama de hostes. E as hostes da maldade, elas agem de diversas formas. Aí eu precisaria de muito tempo também para explicar cada uma delas. Enfim, como eu havia dito, o assunto começa, mas nunca termina. O seminário de batalha espiritual são mais de 8 horas. Eu não iria conseguir passar tudo para vocês em 1 hora, mas acredito ter passado o principal. Na verdade, o principal não. O que eu consegui, na verdade, eu passei para vocês. Muito obrigado por terem participado dessa live. Um beijo no coração de cada um de vocês. Essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. Ainda não sei subir ela para o meu canal no YouTube. Em breve eu vou estar conseguindo subir. Enquanto isso, tenham paciência comigo. Eu volto na quarta-feira e a qualquer hora também, de maneira inesperada, eu volto para falar sobre mal geracional e louvor e adoração e sobre relacionamentos tóxicos. Um beijo, manto, fly!